Isso aí. Quando fala assim, nossa, você tem quantos anos de Unicor? Esse ano vai para 17. Nossa, você sabe muita coisa. Não. É aí que você vê que você está aprendendo e quando você acha e tem muitas coisas para buscar, igual eu fiz uma pós-graduação, mas eu penso logo em fazer outra porque você acha que já está com o que você aprendeu já está defasado, você tem que buscar mais, você tem que aprender cada vez mais. E a enfermagem é isso daí, porque a ciência hoje está mudando muito. Então, se você não acompanhar, você acaba ficando para trás mesmo. Então, é sempre estudando, sempre buscando, não pode parar. Isso aí, o desenvolvimento, né, tecnológico, Muita coisa. o conhecimento científico, ele é na velocidade agora da luz, na velocidade da internet. Não, né? lá na Unicor fazemos vários procedimentos, né? Então, se você pegar de quando nós começamos há 16, 17 anos atrás e hoje, a quantidade de procedimentos que nós fazemos hoje com os materiais de menor calibre, menos tempo de internamento do paciente, menos invasivo, todos os procedimentos menos invasivos. Então, assim, quanto que avançou a tecnologia de quando eu entrei para hoje, se você não acompanha. Então eu trabalho com uma equipe que ela não para, ela é desafiadora, está sempre te desafiando. E você sabe como é que o Dr. João é, ele te desafia o tempo todo. Então trabalhar com uma pessoa que fica te desafiando o tempo todo construtivo. É né? construtivo, ou você vai ou você não vai, então te empurra, né? Igual a gente fala muito dos procedimentos que está tendo em áreas, novidades tecnológicas, bota a válvula pelo braço. O enfermeiro tem que vir junto também, né? Sim, tem que aprender junto. Exatamente. E aí, muda todo um paradigma. Sim, igual um tempo atrás eu reuni toda a equipe da enfermagem do Rio Doce, porque para eles saberem lidar com os nossos pacientes. Então você tem que levar o conhecimento até os enfermeiros. Eles receberam esse treinamento muito bacana, foram 4 dias de treinamento para abranger todos os enfermeiros do hospital. Então, assim, foi uma coisa assim, que eu tenho que levar o que pode estar acontecendo com nossos pacientes quando sai do nosso setor, porque nós entregamos o nosso paciente para eles. Então a enfermagem ela recebe, sabendo lidar, sabendo o que fazer, como lidar com aquele paciente, quando é radial, quando é femoral, quando o paciente tem hematoma, quando o paciente tem hemorragia, o que fazer com o paciente. Então, assim, sai das paredes da Unicor, vai além disso, né? Então, inclusive, isso é uma coisa, tem que ser um treinamento. Eu acho que tem que ser um treinamento, um intensivão, nunca para. Eu já ensinei e acabou. Mas pode ser que mude as técnicas, né? A gente está sempre em mudanças constantes. E aí são estudos e são lições e ensinamentos que a gente tem que levar sempre. Tem que ser uma coisa rotineira, né? Tanto estudar quanto ensinar. E comove todo mundo, né? Sim. Vamos lá. E dando seguimento assim, vocês disseram muito assim, técnico de enfermagem, depois enfermeira, né? E isso eu acho que é uma dúvida que eu vejo os pacientes confundem muito, né? E não só os pacientes, como também alguns profissionais. Qual que é a diferença entre a parteira, vamos dizer, a parteira é uma enfermeira ou não? O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. O profissional, o enfermeiro, ele faz tudo, como que é? A divisão disso aí, para explicar para a população. Então, eu vejo que a maior diferença está relacionada à competência de cada profissional. Uhum. Eu nem digo tanto a capacidade, porque a capacidade, às vezes um técnico ele pode ter uma capacidade técnica até maior do que de um enfermeiro. Tá? Assim como um técnico, ele vai ajudar um enfermeiro que está se formando agora, ele vai ser companheiro, a técnica mesmo, ele vai aprender na prática. E quem vai ajudar ele nessa caminhada são os técnicos de enfermagem, é a equipe. Né? Uhum. Então, a diferença maior é a competência. Então, alguns procedimentos é de competência do enfermeiro e não é de competência técnica do técnico de enfermagem e nem do auxiliar de enfermagem. Então, ao meu ver, a maior diferença mesmo é em relação à competência. No manuseio, por exemplo, intra-hospitalar, o técnico de enfermagem, qual é a responsabilidade? É claro que são várias, mas no espectro assim, da gente sintetizar. O técnico de enfermagem no cuidado do paciente, o enfermeiro no cuidado do paciente.
Quais são as principais diferenças? Assim? Na verdade, a maioria das responsabilidades técnicas, ele fica com a parte técnica, que é o técnico de enfermagem, sobre a supervisão e a responsabilidade do enfermeiro. Tá? Mas dentro das especializações, por exemplo, o enfermeiro que ele se especializou para aquela determinada função, o técnico não pode desenvolver, né, na hemodinâmica, na parte cardíaca. Então, tem técnica, tem atribuição que é só do enfermeiro. Assim como em qualquer outra área, tem atribuição que é só do enfermeiro também, específica, né? Então, às vezes, passar uma sonda, né? Dependendo do procedimento, esse é do enfermeiro, o técnico não faz. E qualquer procedimento técnico que um técnico ou auxiliar de enfermagem desenvolver dentro de um setor de saúde, ele está sob supervisão de um enfermeiro. Por exemplo, sinais vitais, ver frequência, ver oximetria agora, que é muito comum. Tudo isso, assim, o técnico faz. E alimenta o enfermeiro, né? Muito bacana. Tá. E o tempo de estudo, né? Sim. Antigamente eram 4 anos o enfermeiro, hoje são 5. E o técnico de enfermagem, a qualificação é de 18 meses. No máximo aí 2 anos. Né? Eu li um livro faz muito tempo, assim, sobre medicina, literatura, nada de técnico, era um manual de medicina que falava assim: o médico recém-formado, quando ele está em dúvida, ele tem que perguntar o técnico de enfermagem mais experiente, o enfermeiro. Isso aí. Essa dúvida dele. Enfim. Vamos lá, falando agora sobre estigmas. Antigamente era uma profissão muito feminina, hoje isso já caiu por terra. Né? Antes tinha aquela questão, a enfermeira. Hoje nós temos vários profissionais, é uma profissão bem masculina, claro. Não sei nem se é essa palavra, eu usei errado, eu acho, né? Mas tinha estigmas de... A minha turma de 40 alunos só tinham 4 homens, 36 mulheres. Então, assim, bem feminina a sala, né? É um movimento feminista. Só que hoje nós vemos mais formandos hoje, mas continua a grande maioria ainda sendo mulheres. Isso, não mudou. O que mudou que aumentou a quantidade de homens formando, mas na grande maioria hoje ainda são de mulheres, né, Jaque? Eu acredito que um pouco é a base cultural mesmo, é o histórico. Então, se você pegar a base, a história lá da enfermagem, então começaram com grandes nomes, né? Então, com mulheres que lutavam na guerra, que cuidavam, que eram as cuidadoras, né? Então, a Florence, né, que é a base ali, a história que a gente conhece, então veio como base cultural. Então, mais uma vez, são exemplos a serem seguidos, né? Então, veio aquela cultura que a mulher era cuidadora. Então a gente vê, é claro que é um estigma, isso cai por terra, né? Isso muda. Então os homens hoje eles estão, né, entrando no ramo, eles estão vendo que não tem nada a ver, que, né, que as mudanças estão aí, as barreiras estão aí para ser quebradas e tudo. E graças a Deus, isso é bom para a enfermagem, né? Isso é bom porque a gente ganha um outro lado, o lado masculino, então une forças. Então tem que quebrar mesmo, tem que desmistificar isso daí, essa barreira tem que cair. Eu acho que cada vez mais homens têm que vir mesmo e assumir o papel e ajudar. Então a gente tem que somar. Nós temos o Eduardo, o Leonardo, tem vários. Nossa, exemplos maravilhosos. O Eduardo trabalha comigo, na vigilância, é um enfermeiro maravilhoso. Um parceirão, um braço direito, esquerdo, tudo. Meu também, dou plantão com ele lá na coronária, excelente profissional. Isso aí. E sobre valorização profissional.